Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou eu novamente. Agora com esse vídeo editado aqui, eu vou falar então sobre os parâmetros, né, da tomografia, ok? Então vamos lá. Bom, abrir aqui então nossos parâmetros e aí então eu vou falar agora sobre cada um deles, né? O que são parâmetros de controle, né? Do mesmo jeito que a gente tem em aparelhos de raio-x convencional, nos aparelhos de tomografia também nós temos alguns controles, tá? Lá no raio-x convencional, nós temos, por exemplo, parâmetros como KV, MAS, MA, né? São fatores aí que auxiliam na produção da imagem radiográfica, né? Na tomografia também acontecem esses parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros que a gente tem? Temos, então, os parâmetros de controle que são feitos através do computador. Tá? Devido aí à evolução, né, da radiologia, aí, vocês conseguiram visualizar, tanto lá na primeira disciplina, que é posicionamento radiográfico, vocês conseguiram ver lá, né, que antigamente a gente tinha manipulação das imagens radiográficas. Eles eram feitos através de sistemas manuais, né, onde primeiro a gente expõe o filme à radiação, depois a gente pegava esse filme e passava por ele um processamento manual. Logo depois a gente vê então a evolução aí do manual passou para o automático, né, que ainda é convencional, né, precisava então ali de um processamento ainda, né, através de químicos, né, para poder conseguir fixar aquela imagem na película, né, na radiografia. Depois veio a evolução aí do sistema CR, que é a radiologia em CR, que é conhecida hoje como radiologia computadorizada, que é o sistema CR. Depois veio o último, que é o atual, que a gente tem aí chamado de sistema digital, né? Lá na tomografia, ele é um sistema que a gente utiliza tanto o computadorizado quanto o digital, tá? Então, quais são esses parâmetros que a gente controla através do computador? Nós temos o primeiro controle, que é o controle de colimação do feixe de radiação. Depois nós temos o controle de corrente de alimentação do tubo. E por último, nós temos a alimentação, que a gente tem a questão da alta tensão, que é um sistema de alimentação do cátodo para o anodo, tá? Outros parâmetros de controle que nos auxilia a controlar em TC, nós temos aí então tempo de rotação do tubo, nós temos resolução da imagem, nós temos algoritmos utilizados no processamento de dados, vocês vão também falar para vocês como é que é, tamanho da matriz, né, da imagem, e processamento, né, ou seja, processos de filtragem, tá? Então esses são os parâmetros basicamente que nós temos aí para tomografia. Na colimação do fecho, que é o primeiro parâmetro que a gente vai ver, né? O que seria então a colimação do fecho? A colimação do fecho ela vai estar diretamente relacionada à espessura da fatia onde você vai irradiar, tá? Então, é como se você tivesse ali colimadores pequenos que diminui ali o campo aonde você vai irradiar, tá? Então, quais são os principais feixes de colimação que nós temos? Basicamente, nós temos o de 1 milímetro, 5 milímetros e 10 milímetros, tá? Então, a escolha da colimação do feixe também ela é conhecida como espessura de corte, né? E esse parâmetro é um dos primeiros parâmetros que vai ser definido para o processamento da programação de varredura, tá bom? Então, espessuras em aparelhos de TC, como eu disse para vocês, aqui nós temos de 1, de 2, de 5 milímetros, de 10 milímetros, tá ok? Próximo parâmetro que a gente tem é o eixo de corte. O que é o eixo de corte? Quais são os eixos de corte, né? Eles são as marcações para referência da passagem do raio central, tá? Do mesmo jeito que a gente tem lá o raio central, que a gente define para fazer, por exemplo, um posicionamento de tórax, um posicionamento de joelho, de mão, né? Também aqui na tomografia a gente tem o raio central, tá?
E outra coisa que a gente tem relacionado aos eixos aí são as distâncias entre os cortes, que elas são definidas por esses eixos, tá? Para fazer a programação aí da varredura. Então, aqui a gente vê outra coisa importante também é que as distâncias dos eixos de corte são definidas em valores bem discretos, né, de acordo com o objetivo do exame. Então, pode variar aí de 0,5 até 0,10, tá? Então, nessa primeira imagem que nós temos aqui, ela está falando, então, sobre a definição da espessura e a distância dos eixos de corte. Então, aqui, gente, você tem isso daqui é né, a espessura do corte. Então, você tem aqui esse valor aqui, desse ponto para esse ponto, é o valor que a gente fala da distância entre esses eixos, ok? Então, nós temos uma imagem aqui, no lado esquerdo, que fala sobre uma imagem em corte axial do cérebro, tá? Esse corte axial aqui, ele está mostrando, então, a localização do corte. Qual que é a localização desse corte? A localização do corte, ela está relacionada aqui, então, nós temos. Então, toda essa imagem que nós temos no cantinho aqui embaixo é uma imagem de scout. Então, ela usou de referência, que é uma imagem em perfil, né? O paciente deitado em perfil, para a gente conseguir fazer esses cortes. Então, cada corte, vamos supor que um corte tenha, né, sei lá, 5 milímetros, né? Então, a distância do primeiro corte para o segundo corte é de 1 milímetro. Do segundo corte para o terceiro corte, 1 milímetro. Do quinto para o sexto, 1 milímetro. Do sexto para o sétimo, 1 milímetro, tá? Então, qual que é o valor do corte que está mostrando aqui na imagem? Vocês estão vendo aqui, ó, 1,7. Então, nós estamos mostrando o corte número 7. Então, ou seja, dessa parte do cérebro, vocês estão visualizando essa fatia aqui, tá? Próximo fator que nós temos aqui é o fator importantíssimo para equipamentos que utilizam radiação X como fonte, tá? Que é o fator MAS. O que é o MAS? Né? Ele tem a mesma característica lá da radiologia convencional. Nós temos, então, ele está relacionado diretamente com a corrente de alimentação do cátodo e o tempo. Define, então, a quantidade de feixes de raio-x que vão ser produzidos, tá? E aí uma coisa importante, então, se o MAS é maior, significa que nós vamos ter maior número de feixes de radiação X produzido. Então, consequentemente, teremos uma maior intensidade desses feixes, ou seja, muitos feixes produzidos, certo? Outra coisa importante, o fator MAS, ele está relacionado diretamente, então, com a quantidade de feixes de raio-x produzido, tá? Então, a gente fala o seguinte, que o MAS na tomografia, quando você faz um aumento desse MAS, consequentemente, teremos um aumento, então, no contraste. Então, contudo, a gente fala o seguinte, que a gente tem uma melhora no contraste da imagem, porém, a gente tem um aumento de dose no paciente. Por isso que a dose da tomografia é muito maior no paciente do que uma radiografia simples, tá? Então, aqui nós temos do lado aqui só para mostrar para vocês. Então, você tem um objeto, então aqui está relacionado então com a produção dos feixes, tá? De raio-x. A variação no MA com a espessura do objeto também vai influenciar na dose. Outro fator importante, nós temos o alta tensão, que é o KV. O KV, ele está relacionado, então, ali, ele é responsável, né? Melhor dizendo, ele é responsável por acelerar os elétrons que vão ser produzidos lá no cátodo, tá? Então, após esses elétrons serem acelerados, eles vão colidir com o anodo e aí teremos a produção do raio-x, tá? Então, essa aceleração é feita pelo parâmetro KV. O que o KV é responsável na qualidade da imagem? Ele está relacionado, né, diretamente com a qualidade do feixe de raio-x produzido. Então, quanto maior for o valor de KV, mais elétrons serão acelerados. Isso, consequentemente,
os fótons, né, de raio-x que serão produzidos, eles serão mais energéticos, ou seja, eles terão um maior poder de penetração, tá? Então, o kV também está relacionado na hora de produzir a imagem. O kV mais energético é para estruturas mais densas, né? Porque a gente precisa que o raio-x atravesse a estrutura, diretamente vai no detector, tá? E consiga produzir menor variação de atenuação, tá bom? Outro fator importantíssimo também aqui é o tempo de rotação do tubo, né? O tempo de rotação do tubo está relacionado com o tempo necessário para que o tubo dê uma volta completa em torno do paciente, ou seja, ele vai percorrer uma trajetória de 360 graus. Aqui nós temos um esquema só para mostrar para vocês aí como que é feita aí essa rotação, tá vendo? Então, isso aqui está relacionado com o tempo de rotação. Também é um parâmetro de controle aí, tá bom? Outro parâmetro que nós seguimos aí são os algoritmos de reconstrução, importantíssimo para que a gente consiga processar a imagem na tomografia, tá? Então, o que é o algoritmo de reconstrução? Nada mais é do que são sistemas, né, vamos dizer assim, são algoritmos matemáticos que servem para processar a imagem, ou seja, que servem para reconstruir a imagem. Isso tudo, gente, é feito depois que você faz a aquisição dos dados, né? Que é o quê? Aquecimento do tubo de raio-x, produção dos feixes de raio-x, interação dos feixes de raio-x com a estrutura, e aí, por último, quando recebe o detector, eu tenho que fazer a transformação desses dados em imagem. Os algoritmos de reconstrução também são otimizados, né, para diferentes partes do corpo, né? Então, cada parte do corpo vai ter uma estrutura para que a gente consiga, né, vai ter um algoritmo específico para produzir aquela imagem. Ok? Próximo parâmetro que nós vamos falar aqui é sobre o parâmetro matriz de imagem. O que é a matriz de imagem? A matriz de imagem é definida como o número de pixels, né, que formam a grade da geração da imagem. Né? Então, em aparelhos de tomografia, né, em aparelhos de TC, apresenta então matrizes padronizadas, né, que são diversos tamanhos que a gente tem. Dentre esses tamanhos, nós temos matrizes de 128, matrizes de 256, matrizes de 512 e matrizes de 1024. Essa matriz, tá, gente? Quanto maior for o número quanto maior for a matriz, né? A matriz, maior vai ser a qualidade da imagem. Consequentemente, maior número de pixels a gente vai ter, tá? Então, a matriz está relacionada ao número de linhas que é igual ao número de colunas, tá bom? Então, ele forma aquela imagem ali. Então, cada parte da imagem representa um pixel. Então, através disso, nós temos o cálculo que é feito do tamanho do pixel. Ele é dado, então, pelo tamanho da imagem, que seria o FOV, né? Em função do tamanho da matriz. Então, o pixel, ele é dado também em milímetros, né? Então, o número de pixels, ele vai estar relacionado aqui, então, com o FOV, que é o campo da área que você vai fazer a imagem, né? Que você vai irradiar, dividido pela matriz, tá? Isso tudo aqui é feito, gente, pelo sistema, tá? É só estou mostrando para vocês entenderem um pouquinho como funciona o processo da formação da imagem, tá? Se for utilizado, por exemplo, um zoom, o que é o zoom? O zoom nada mais é do que a ampliação daquela área da imagem, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu utilizo matrizes que eu preciso fazer uma ampliação da imagem, o cálculo vai ser diferente. Então, o que vai acontecer? O tamanho do pixel, ele vai variar, né? Por quê? Para me ter um maior detalhamento, para poder aproximar a imagem, eu vou precisar, então, ter uma alteração aí, né? Do pixel. Então, eu vou pegar o campo que eu estou irradiando, tá? E vou dividir pelo valor da matriz multiplicado pelo zoom que eu estou aplicando ali naquela região, tá bom? Resolução da imagem. O que é a resolução da imagem? É uma medida, né, da qualidade da produção de uma imagem.
Então, ela pode ser referida em termos, né? Que a gente pode falar que a resolução, ela está relacionada com o pixel, com o ponto, com linhas, né? Esses valores de pontos, linhas e pixels, elas podem ser dadas em polegadas, centímetros, milímetros, tá? Mas normalmente polegada ou centímetro. Outra coisa importante também sobre a resolução é que a resolução espacial na TC, ela está associada diretamente ao número de pixels, tá? Para a construção da matriz, ok? E outra coisa importante também, o tamanho do tecido, né? Ou seja, o tamanho de tecido que cada pixel representa na imagem também vai definir a resolução da imagem, que é a resolução espacial em TC. Outro parâmetro, né, continuando falando sobre os parâmetros, uma observação aqui sobre a resolução espacial é que essa resolução espacial ela pode ser medida de várias maneiras, vai depender então do meio no qual a imagem será apresentada e também vai variar de acordo com o dispositivo, tá, gente? Então, cada sistema aí vai influenciar aí na imagem, tá bom? Dentro dos sistemas que nós temos aí, o pixel, né, por exemplo, pixel por polegada, ele é muito utilizado para resolução de vídeos, tá? O DPI, né, que são pontos de imagem, que a gente fala que é pontos por polegada, está referindo então na resolução da impressão dessa imagem. Nós temos aqui o SPI, que está relacionado então, né, a amostras por polegada, se refere então ao esquadrinhamento de uma imagem no scanner. E aí nós temos o LPI, que são linhas por polegada, que está relacionado então está referenciando aí na resolução de Autopia, tá? O cálculo da resolução, ele é feito através dessa forma, que é o quê? Resolução é igual a 10, que é um valor, que é uma constante, tá? Um valor específico, né? Dividido por 2 vezes o número de pares de linhas que a gente tem, tá? Então, aqui, gente, nessa tabelinha aqui mostra a definição da matriz da reconstrução da imagem. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, um exame de pulmão, você vai usar um FOV de 430 milímetros, tá? Que é 43 centímetros, tá? A resolução para pulmão, ela tem que ser uma resolução alta, então por isso que eu uso tomografia de alta resolução para fazer uma imagem de TC, de pulmão, tá? Espessura de corte ali vai ser 1, tá? É o que eu preciso de uma quantidade maior ali de imagens para me conseguir visualizar. O zoom que eu vou aplicar ali é de 1,3. Matriz necessária de 793, mas geralmente utilizada 768. Pitch. Pitch é o nosso próximo parâmetro aí na produção da imagem. Nós temos, então, o que representa o pitch? Pitch representa a razão entre o deslocamento da mesa, né, e a espessura. Então, geralmente, esse pitch é utilizado em equipamentos helicoidais ou multicorpos. O pitch ele é definido pela fórmula que fala o seguinte, que é deslocamento da mesa dividido pela espessura do corte. Tá? Então, uma observação interessante, a gente fala que o fator ele vai ser muito importante para a gente considerar aqui, nos casos de trabalho com pitch, maior resolução ali vai ser em torno de 1 por 1, a quantidade da radiação por fatia de corte será sensivelmente reduzida. Então, o que vai acontecer? Se você tem uma redução ali na fatia, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de ruído. Então, você vai produzir uma imagem de baixa qualidade, ou seja, baixa dose de exposição. Bom? Também ajuda aí a diminuir a dose no paciente. Mas aí também você tem que pensar o seguinte, se eu diminuo muito a espessura do corte, eu vou ter imagens com pequenas falhas ali na hora de produzir, de reconstruir. O pixel, como eu disse para vocês, ele é definido como o menor ponto da imagem, né? Então tá aqui o exemplo aqui, ó,
você tem aqui uma matriz aqui de pixels. Então, o pixel, a gente pode falar que é uma imagem plana, né? Ele é um pedaço plano, né, da imagem. E nós temos o outro fator, que é o fator voxel. O que é o voxel? Voxel é a sigla de elemento volume, né? Ele pode... A gente fala que é o conjunto de pixels, né? É como se fosse um amontoado de pixels que formam um bloco. É como se fosse... Você tem ali, por exemplo, um baralho, uma carta, né? E quando você junta muitas cartas, você forma um volume ali, né? Só para vocês poderem entender um pouquinho aí. Na imagem de TC, cada bloco ele vai ser denominado, então, elemento volume, que a gente abrevia, então, como voxel. Isso que eu falei com vocês. E outra coisa, gente, qualquer corte ele vai ser composto por uma quantidade, assim, muito grande de voxel. Então, tá aí a imagem do canto aqui, mostra para vocês aqui, ó. Essa imagem, vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui é o pixel, e aqui são vários pixels formando esse bloquinho aqui. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Com relação a determinar o número de pixels, né? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Você tem um FOV, que é de 50 centímetros, né? Vou transformar já em milímetros para vocês, para facilitar. Vai ficar aqui 50 centímetros equivale a 500 milímetros, tá? Então, aí o que vai acontecer? Nós temos uma matriz de 512. Então, o resultado disso aqui vai ser o valor, né, vai ser 500 dividido por 512, vai dar em torno ali de 0,98 milímetros. Então, 0,98 milímetros é o número de pixels que a gente vai utilizar, tá bom? Não, aí tem outro exemplo aqui, mas eu não vou ficar aprofundando muito nisso. E aí vamos então para o próximo fator importante aí, que é a escala de Hounsfield. O que é a escala de Hounsfield? Né? Essa escala, né, foi desenvolvida aí pelo físico, né, pelo cientista aí, Hounsfield, e ele foi quem desenvolveu aí a tomografia, né? E aí, o que significa? O que ele definiu aqui nessa escala? Ele definiu que nada mais é do que a variação nos tons de cinza, tá? E essa interpretação, gente, ela é feita numericamente, através do algoritmo de reconstrução, é que vai definir aí se a imagem é clara ou escura, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Essa variação nos tons de cinza está relacionada, então, à parte que vai do branco até o preto, tá? Aí eu vou explicando aí para vocês. Essa variação também ela vai ocorrer devido à diferença de atenuação de fecho, tá? Então, essa variação em tons mais claros, mais escuros, vai depender, então, de cada região, ou seja, de cada parte do tecido ali que está sendo irradiado, tá? Sendo que cada uma das estruturas vai apresentar um valor diferente dentro da escala de Hounsfield. Um exemplo clássico disso são estruturas, né, sólidas. Nós temos como, por exemplo, o osso. O osso compacto ele tem densidade de quase 1000. 1000 positivo, tá, gente? Mais 1000 Hounsfield, tá? Que é a escala aí. Por exemplo, fluidos, regiões líquidas, a gente tem uma densidade ali que chega em torno de 0, tá? Água, por exemplo, é 0. Mas nós temos líquidos ali que vai variando ali entre 0, tá? Tanto para mais quanto para menos. Tanto valores positivos quanto negativos. E aí o ar, que ele é pouco denso, né? A gente tem uma apresentação, um valor, né? Uma representação aí de menos 1000 Hounsfield, tá bom? Então aí nós temos um outro exemplo aqui que mostra a tabelinha, né? Mostrando que o ar ele está aqui no 1000. Então a gente fala aqui, por exemplo, gordura escura, né? Nós temos aqui a água, ela está mais ou menos nessa cor. Nós temos aqui, por exemplo, material mais branco, material cinza, né? Isso aqui tudo está relacionado no cérebro, tá? Sangue coagulado, né? Então, alguns exemplos aqui. E aí nós temos valores específicos aqui para cada região.
Então, por exemplo, pulmão vai variar de menos 900 a menos 450. Rim, menos 20 a 40. E assim sucessivamente. Por exemplo, o osso poroso está ali entre 100 e 200. Já a cortical, que é aquela bordinha do osso, né? Ela vai estar ali de 250 a 900. Então, aqui nós temos aqui, gente, a escala de radiodensidade. Para que serve essa escala? Ela que vai definir materiais, se eles são radioopacos ou se eles são radiotransparentes, tá? Por exemplo, chumbo, osso, são estruturas radioopacas, tá? Por isso que a gente consegue visualizar o osso mais claro. Não vou falar que é branco totalmente, porque não é tão compacto. Mas, por exemplo, uma estrutura metálica, por exemplo, numa prótese ali no fêmur, por exemplo, você consegue visualizar bem branco ali, tá bom? E nós temos estruturas ali que vai saindo aqui do radiopaco e vai diminuindo, né, a densidade, tá? Então, quanto menor a densidade, mais escura vai aparecer a imagem. Então, quando estruturas, né, ou seja, quando o material dessas estruturas, elas tendem a ser radiotransparentes, né, a gente fala, então, a gente consegue, então, classificar esse material como radiotransparente, ou seja, a radiação atravessa sem atenuar, tá? Atenuar é interagir. Então, conforme a escala de Hounsfield, né, escalas de cinza, nós podemos classificar de 3 maneiras. Nós temos, então, materiais, ou seja, imagens, vamos falar assim, hipodensa, isodensa ou hiperdensa. O que é hipodensa? Hipo significa baixo. Então, se ela é hipodensa, quer dizer que o material é mais radiotransparente. Então, a imagem vai aparecer mais escura, tá? Mais enegrecida. Isodensa. O que é iso? Iso está relacionado a igual, né? Então, isodenso tem densidade parecida, ou seja, não tem muita variação ali de densidade, tá? E hiperdenso? Hiperdenso está relacionado, então, com a alta densidade. Então, quanto maior a densidade, significa que a imagem vai parecer mais branca, tá bom? Então, o isodenso ali, gente, ela vai ter ali uma escala um cinza mais claro, que vai variando entre claro e escuro. Por exemplo, o músculo, o fígado, né, que já parece um pouco mais escuro devido à quantidade de água que ele tem, tá? Pulmão também, a gente tem ali uma variação ali de cinza e preto, tá? Mas ele aparece mais preto, tá? Janela. O que é a janela? A janela nada mais é, gente, que um recurso, que a gente fala que são recursos computacionais que permite que a gente, após a obtenção das imagens, a gente conseguir variar essa escala de cinza. A gente consegue mudar o contraste. Vamos falar assim, tá? A diferenciação entre as estruturas ela vai estar de acordo com a necessidade, né, do exame, ou seja, da proposta diagnóstica. Isso tudo facilita, tá, gente? O uso dessas janelas facilita bastante visualizar as estruturas, até mesmo diferenciar as estruturas, certo? Tem exames que a gente nem precisa usar contraste. Agora já tem exames que a gente precisa usar o contraste justamente para auxiliar aí nessa diferenciação aí. Então, a janela, gente, é composta por alguns elementos. Quais são eles? Principalmente, basicamente, dois. Que é o quê? O contraste e a densidade, tá? Esses são dois elementos básicos aí que compõem a janela, tá? Existe um terceiro, vamos falar assim, que é um terceiro elemento, que eu coloquei dois, mas eu vou falar três. Por quê? Porque o terceiro elemento está relacionado com a largura da janela, tá? É só uma observação que a largura da janela ela vai definir, vai controlar o contraste, consequentemente controla a densidade óptica, tá? A densidade óptica, gente, é aquele parâmetro lá também da radiologia convencional, tá? Então, nessa imagem aqui, nós temos algumas estruturas que mostram para vocês aqui a diferenciação aqui
das janelas, né? Aqui nessa primeira imagem, nós temos janela de partes moles, né? A gente consegue visualizar pouco, né? Consegue diferenciar muito pouco aqui as estruturas ósseas, tá vendo aqui, ó? Você tá vendo a vértebra, as costelas, o próprio osso externo, apesar dele ter duas variações, por que que vocês estão vendo aqui um retângulozinho aqui no externo? Por quê? A cortical do externo ela é mais densa, então ele vai ficar mais branco. Já o meio, né? O meio do osso externo é composto por tecido, a gente chama de tecido esponjoso, né? E aí ele é menos compacto, então a radiação interage melhor ali. Por isso que fica essa variação ali de atenuação, tá, gente? A imagem do meio, né, que é essa imagem aqui, é uma janela de partes de osso, né, que é parte óssea, tá? Essa janela de estrutura óssea, você já consegue definir, você já consegue ver com mais clareza o trabeculado ósseo, você já consegue ver uma maior variação, eu consigo ver o osso ali melhor, tá? Mais para frente eu mostro para vocês algumas imagens que facilita bastante aí vocês entenderem essas janelas, tá? E essa última imagem aqui está falando sobre uma imagem que foi usada a janela de parênquima pulmonar, que é a janela de pulmão, tá vendo? Aqui, ó, nas partes moles, eu não consigo ver nada dentro do pulmão, né? Porque o pulmão é basicamente composto de ar, né? Já nessa imagem aqui eu já consigo ver. Eu consigo ver as artérias, eu consigo ver os brônquios, né? Eu consigo ver alguns alvéolos, tá? Então aí você consegue visualizar bastante aí a imagem, bom? Aí só alguns exemplos aqui mostrando para vocês aqui bem rápido. Essa aqui é uma janela de mediastina, né? Tá vendo? Eu consigo visualizar aqui, ó, músculo, eu consigo visualizar o coração, até começo a ver diferenciação em regiões, tá vendo? Aqui, ó, nós temos a aorta, né? Nós estamos conseguindo ver ela aqui. Essa daqui é a vértebra, né? E aqui nós temos um corte, tá bom? Lado direito, lado esquerdo. Outro exemplo aqui, nós temos aqui uma imagem, que é um exame de parênquima pulmonar, né? Que é um exame de janela pulmonar, tá? Eu já consigo visualizar melhor aqui, tá vendo? Aqui, ó, essa área mais branca é muito densa, então ela quase não aparece, tá? Pulmão eu consigo visualizar. É uma variação de contraste, tá bom? Esse outro exemplo aqui é um exemplo de janela de abdômen, que é a parte do abdômen superior, e aí você deverá corresponder então à densidade média do fígado, tá vendo? Por isso que eu preciso usar uma janela específica para conseguir visualizar. Isso aqui é pulmão, tá? Isso aqui ainda é o pulmão, né? Que aqui você consegue visualizar fígado, nós temos aqui, né, estômago, pâncreas, né? Então você consegue visualizar aqui essas estruturas melhor aqui, tá bom? Então essa primeira parte aqui encerrou. Eu vou mostrar para vocês aqui, dando continuidade aqui à explicação, bem rapidinho aqui, já está quase acabando. Eu vou falar agora dos termos que a gente utiliza na tomografia, tá, gente? Essas são coisas bem rapidinho aqui para mostrar para vocês aqui. Então, o primeiro, o que são os termos, né? Os termos utilizados na aquisição. Dentro do serviço de radiologia, quais são os termos que vamos utilizar aí para vocês entenderem aí o processo de formação, né, de atuação aí dentro de uma sala de tomografia, tá? Então, nós temos aqui, ó, aquisição. O que é aquisição? Aquisição está diretamente relacionada, então, com a obtenção de dados brutos para a produção da imagem. Então, a aquisição da imagem está aqui, ó, vou fazer uma TC de crânio. Eu vou adquirir uma imagem de crânio. Beleza? Coxinho. Coxinho é uma almofada que a gente vai utilizar para apoiar. Nós temos aqui, né, o escanograma, tá, gente? Também conhecido como scout, né? Ou topograma. Vocês não podem ouvir falar qualquer um desses três termos. Geralmente nós ouvimos falar mais scout. Eles falam, você fez o scout? Fiz, tá aqui. Beleza?
Então, o que é o Scout? Só para lembrar, o Scout nada mais é do que a primeira imagem do exame de TC. Bom, outro termo que a gente utiliza é espessura, né? O que é espessura? Ela está relacionada com o corte. A espessura do corte, que é o quê? A grossura do corte que a gente vai realizar, tá? A quantidade de radiação que o paciente receberá aí naquele corte, tá bom? Então, você tem aqui, ó, eixos de corte são esses eixos aqui. Então, você tem de 1 milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros. Esse eu já é um parâmetro que eu falei com vocês lá, tá? FOV é o campo a ser estudado, ou seja, o campo de visão é a área onde você vai irradiar. Imagem display, né, que a gente fala imagem display, é o modo de apresentação das imagens, tá? Como que você quer lá no equipamento, como é que você seleciona as imagens? Como é que você quer que apareça as imagens? É como se fosse o layout, tá? Que também é outra coisa. Mas é basicamente a mesma coisa. Impregnação, tá, gente? É um termo utilizado, está relacionado ao contraste. Vocês viram aí a professora falar com vocês aí, em algumas aulas para trás aí, falando sobre impregnação. Incremento está relacionado ao intervalo, né, que é o espaço entre o corte, entre os cortes, né? Você tem um corte, tem um espaço, outro corte, mais um espaço, outro corte, mais um espaço, assim sucessivamente. Nós temos aqui a magnificação, né? O que é a magnificação? É o aumento. Nada mais é do que o aumento da imagem. Bom? Outro termo que é o magazine, né? Que é local onde são colocadas as películas para gravar as imagens na impressora, né? E posteriormente serão revelados aí ou processados. Matriz, que eu já falei para vocês, que é o número de linhas e colunas que formam a imagem. A matriz da imagem é aquela que eu mostrei para vocês. 512 por 512, 1024 por 1024. Tá? MOV é relacionado ao movimento. MPR, né, que é uma reconstrução das imagens, a gente chama de reconstrução multiplanar, né? Vocês viram aí que a professora falou já para vocês. O pórtico, que é o gantry, né? Aquele onde fica lá o tubo de raio-x e os detectores. É aquilo lá onde o paciente, quando a mesa sobe e a mesa entra ali, é onde começa a fazer ali o exame. Protocolo, né? O que é o protocolo? O protocolo nada mais é do que o exame que você está fazendo de TC. Tá? É a rotina que você vai realizar de exame. Então, protocolo de crânio. Então, como é que é o protocolo de crânio? Vocês vão ver também um pouquinho mais para frente. Reconstrução. Reconstrução, né, é a utilização dos dados brutos para a produção das imagens. Tá? Isso é a reconstrução. Reconstrução 3D. Tá? Você tem o Scout, vamos supor, o Scout em perfil. Então, através desse perfil, eu vou produzir imagens em corte coronal, sagital. Né? Sagital, que é em perfil, e axial, que é em fatias, né? Lembrando, gente, que coronal, ele divide, né, o corpo, né, em anterior e posterior. O corte sagital, ele passa, né, lado direito e lado esquerdo. E o corte axial, ele divide, né, vamos falar assim, em superior e inferior. Resolução, a gente fala aqui então que é o número de pixels, né, por área. Então, isso está relacionado à resolução espacial, está relacionado a detalhe da imagem. Slice, que é corte, já falei para vocês, né? Zoom, que é o aumento, né, da imagem. Então, pode ser o aumento temporário da imagem, TC. Então, gente, resumindo aqui, então, para uma matriz de 512 para 512, se a estrutura é pequena, como por exemplo célula túrcica, né, o pixel será pequeno. Se a estrutura é maior, se o FOV é maior, significa que eu tenho que usar um maior número de pixels. Então, o número pixel vai ser maior. A gente não deve esquecer nunca disso, que o FOV grande representa perda de foco.
Então, se eu tenho uma estrutura muito grande, né? Se eu tenho um número de pixels, é, tipo assim, o tamanho do pixel é muito grande, eu vou ter uma menor detalhamento, tá? Bom, então eu encerro essa aula aqui e aí vou enviar para vocês aí, tá ok?